sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Liv e eu sumi por um tempo aqui da internet, do YouTube principalmente. Já faz um ano, eu acho, desde o meu último vídeo e eu finalmente comprei uma câmera. Se você me acompanhava aqui pelo YouTube, me desculpa pela ausência de vídeos, mas eu estou de volta. Como primeiro vídeo, eu acho muito legal o tour pelos sketchbooks e hoje eu vou mostrar para vocês absolutamente todos os meus que eu tenho aqui em casa. E eu já vou adiantando que a maioria deles nem tem nada, a maioria deles só tem uma folha, duas folhas desenhadas. E esse vídeo é para te mostrar que nem todo sketchbook precisa ser perfeito. Então hoje eu vou mostrar para vocês desde o meu primeiro sketchbook até o último que eu comprei, que eu nem sei qual é. E vocês podem acreditar que eu deixo de desenhar porque eu tenho medo de desperdiçar folhas com desenhos feios. Bora lá para o primeiro sketchbook. Vamos então ao meu primeiro sketchbook. Deixando claro que eu não aprendi a desenhar nesse sketchbook, tá? Esse foi só o meu primeiro caderno de desenho. Antes dele, eu desenhava em folhas soltas. O primeiro desenho é esse aqui, dos meus OCs. Nesse sketchbook aqui foi quando eu comecei a entender esse universo de personagens originais. E eu decidi criar o meu. A minha primeira OC é essa aqui do meio, a Laila. E eu senti ela muito sozinha, então eu criei dois amigos para ela, que é o Mateu e a Claire. E esse não é o primeiro desenho desse sketchbook, mas eu arranquei a folha e ele ficou primeiro. Eu acredito que meu estilo mudou muito de 2022 para cá. Aqui temos o Mateu e o irmão dele. Eu fui criando, gente, um monte de personagens. Aqui é o Mateu e o irmão dele numa praia. Vocês podem ver a noção de perspectiva e cenários muito boa. Eu também não tinha muitos materiais para pintar, eu só tinha canetinha e uns kitzinhos de lápis de cor perdido lá. Apesar de o desenho não estar maravilhoso, eu acredito que eu gostaria de ter essa coragem que eu tive hoje em dia, porque hoje em dia eu não tenho coragem de fazer um desenho com cenários, né? Muito menos assim de corpo inteiro. Quando a gente é iniciante, a gente gosta de se arriscar mais, né? Temos um sketch aqui. Anatomia maravilhosa também. Aqui temos mais uma personagem. Eu tava numa onda de fazer as personagens e fazer anotações sobre elas. Essa aqui é a Luna. E eu tava neurótica por fazer personagens. E ela era uma sereia. E o cabelo dela era roxo. Enfim, gente, são desenhos bem basiquinhos. Mas, novamente, tipo, eu não tinha medo de fazer corpo e eu pintava os desenhos. Hoje em dia eu tenho muito mais. Eu não tenho essa coragem. Nossa, eu acho que eu de antigamente está inspirando a eu de hoje em dia. Aqui temos mais uma personagem. Infelizmente, eu não terminei esse. Queria me inspirar, tipo, na Velma de Scooby-Doo, sabe? Querer fazer ela nessa vibe. O nome dela é Emma e eu não desenhei mais ela. Não terminei, né? Aqui temos a Emma e a Luna e outra personagem de outra pessoa que eu seguia no Instagram. Eu gosto desse desenho, mas tipo, a pintura péssima, tipo, técnica nenhuma, né? Elas são vestidas de três meninas super poderosas. Aqui temos, eu descobri um site que minha amiga Rafa me indicou, que hoje em dia eu nem lembro mais o nome, mas era de poses gestuais, sabe? Que tem ali um tempo para você desenhar, sei lá, em 30 segundos a pose. Só que eu não sei desenhar pose pequena nesse caderno A5. Então eu fiz uma em cima da outra, assim mesmo. Aqui mais personagens meus, esse aqui são o Scott e a Estela. E sim, gente, eu tenho eles até hoje, às vezes eu desenho eles.
E eu gostaria de investir mais neles, sabe? Fazer historinhas e tal. Eles estão aqui jogando videogame. Foi uma referência que eu achei no Pinterest. E, enfim, eu gosto muito desse desenho. Eu acho que aqui eu estava começando a melhorar um pouco minha técnica. E aqui eu estava na transição do estilo, né? Para explicar para vocês, nessa época desse sketchbook eu não desenhava só tradicional. Hoje em dia eu desenho muito mais tradicional do que digital. Só que nessa época eu fazia muito desenho digital. Então minha evolução, ela veio do digital e não necessariamente do tradicional. Então se vocês verem, sei lá, uma transição muito grande de estilo, tipo desse para esse, eu já sinto que mudou. Mas é porque eu desenhava bastante no digital e foi evoluindo aos poucos. Eu lembro quando eu fiz esse desenho, eu fiquei muito, muito apaixonada. Eu amei esse desenho, gente. E até hoje eu gosto muito dele, sim. Só que nessa época eu tava querendo ter um estilo mais pontudo, sabe? Linhas mais retas, mais triangulares e tudo mais. Aqui mais uma personagem, a Minerva. E vocês vão ver muitos desenhos dela nos próximos cadernos. Aqui temos aqui um ótimo exemplo de evolução, porque esse aqui é o Lucas, lá das primeiras páginas. Esse aqui, gente, é esse aqui. Eu sinto que, nossa, quando eu fiz esse, eu fiquei, meu Deus, como eu evoluí. E realmente, gente, ele ficou muito lindo, muito mais bonito do que aquele outro. Mas vocês podem ver que eu fui perdendo a vontade de pintar, né? Eu parei de pintar os desenhos no sketchbook. Aqui eu tentei fazer Olivia Rodrigo e eu não gostei. E uma coisa que vocês vão ver aqui é que eu sempre faço um desenho e geralmente eu não gosto, eu vou lá e refaço ele, outra versão, começo do zero. E isso dá muito certo para mim, porque a próxima versão ficou assim e eu acho que melhorou bastante. Então eu sempre recomendo, faça do zero de novo se você não está gostando. Aqui foi um estudo de expressões com minhas personagens. Aqui a Claire, a Laila, a Estela, a Emma, a Minerva e a Luna. E não são expressões tão incríveis, mas ficou legal, né? Nessa época tinha um estilo mais cartunzinho, eu acho. Aqui tem estudos de anatomia. E aqui mais um desenho da Minerva, bem triangular, como vocês podem ver. Fazia traços bem pontudos, assim. Essa minha personagem é vocalista de uma banda e eu amava, fiquei obcecada por eles e eu desenhei muito ela e os personagens da banda. Aqui temos mais personagens, eu tava meio que criando um universo místico, sabe? E daí, aqui são alguns estudos. Aqui, por exemplo, foi a criação da minha primeira personagem elfa, que é a Zaya. E esse foi o primeiro desenho da vida dela. Eu fiz alguns aqui. Eu criei ela e o irmão dela, o Ethan. E, sei lá, daí surgiu a inspiração para fazer os personagens élficos. Aqui tem uma página só da Zaya, toda em caneta nanquim, e várias referências a ela, várias coisinhas sobre ela. E eu amava desenhar ela. Aqui tem tipo outro personagem. Eu sempre tive muita dificuldade em desenhar homens. Então, esse foi o único desenho que ficou bom e eu amei ele. Eu exibi ele para todo mundo, só esse pedacinho aqui, porque foi a única coisa que eu consegui desenhar. Aqui eu já estava querendo mudar de estilo de novo. Queria mudar os olhos, as bocas, enfim. Nossa, gente, eu acho que esse foi o pior estilo que eu já tentei ter. Acho que ele não é muito legal.
E eu também estava meio que aprendendo perspectiva, então eu tentava fazer cenários com perspectiva e essas coisas. Aqui são personagens de Attack on Titan. Eu desenhei a Mikasa, a História, a Hanji, o Levi, porque nessa época eu estava assistindo Attack on Titan e eu fiz tudo na caneta esferográfica, tá, gente? Caneta Bic, sem rascunho por baixo. Eu gostei muito, eu acho que ficou bem parecido dos personagens e ficou muito bonitinho. Aqui mais alguns estudos. Nessa época eu estudei muito, eu acho que isso ajudou muito a evoluir os meus desenhos. E aqui eu tava ficando com um estilo mais bonitinho, uma coisa mais bonita. E daí eu estava estudando anatomia, né, bastante, e eu fazia poses do zero. Essas poses aqui eu fazia da minha cabeça, e eu não sei se dava muito certo, né? Não ficava ruim, não ficava ruim. Eu acho que estudar realmente te ajuda muito a ter uma noção e desenhar por conta própria. Temos aqui o famoso bloqueio criativo, né? Comecei a desenhar um monte de coisa, porque eu queria desenhar, mas eu não sabia o que desenhar. E desenhei um monte de sapato, bolsa, sei lá, com caneta esferográfica. Aqui temos um desenho da Misa Misa, de Death Note. Eu não gosto muito desse desenho, acho ele bem feio. Eu fiz ele no digital, finalizei no digital, mas eu não gosto muito, tá? Não vou mentir. Também tem esse retrato que eu até postei no Instagram, porque, gente, olha a proporção desse rosto toda errada, toda mal feita, e olha esse queixo, meu Deus. Eu tinha esse problema de fazer uns queixos pontudos. Mas enfim, vocês podem ver que meu estilo ele vai mudando, né? Nessa época eu não tinha um estilo tão definido. Aqui foi um desenho de Halloween. Aí, como eu fazia no digital, eu geralmente fazia um sketch aqui no papel e passava lá para o digital. Então, eu fiz esse cenário para colocar esses dois aqui lá no digital. No final, eu nem fiz esse desenho, né? Não deu certo. Temos aqui mais desenho da Laila. Minha primeira a ser obcecada, sou obcecada por ela. Estamos chegando ao fim desse caderno e eu fazia vários sketchzinhos para terminar no digital. Então eu fiz aqui a Dolores Madrigal, a Isabela, a Mirabel. Esse desenho aqui eu fiz no digital, eu peguei esse sketch, fiz lá no digital. Se vocês quiserem eu deixo uma foto. E aqui eu já parei um pouco de desenhar nesse sketchbook. Meus desenhos, a gente pode ver quando eu tô com bloqueio, meus desenhos eles não fluem muito bem. Ah, esses aqui, ó, 2021, não, 2022. Eu fiz os dois na mesma época, só que eu fiz na folha solta. Eu achei tão lindo que eu colei aqui, mas tipo, tá na ordem mesmo, sabe? Eu colei na época que eu fiz. E olha isso, gente, eu amo esse, amo os dois, assim, eu não tive medo das cores. Nessa época eu ainda só pintava com lápis de cor, eu não tinha marcador, não tinha guache, não tinha nada. Só aquarela, mas né, esse sketchbook não dá para pintar com aquarela. Esses desenhos aqui viralizaram lá no meu TikTok, que a pessoa comentava, ah, faz cabelo tal, e eu fazia. E foram muito bem esses vídeos. Foi o que me ajudou a crescer, assim. E é isso, gente. Vamos para o segundo sketchbook. Eu comprei ele por dois motivos. O primeiro motivo é a capa, e eu gostei muito dele, mas o segundo motivo é que ele era de folha grossa. Lembrando que nessa época eu estava aprendendo a desenhar, ainda conhecendo esse mundo de arte e começando a postar. Então,
Eu não tinha nenhum sketchbook de folha grossa, eu não tinha conhecimento do que era uma folha boa. E daí eu comprei esse aqui de 240 gramas para pintar com guache e aquarela, mas eu já vou avisando que a folha dele não é boa, então eu não recomendo. Se você for comprar um sketchbook para aquarela, para guache, compre um de uma marca boa, que tenha um papel específico para isso, tá? Então vamos lá. Temos aqui o primeiro desenho, é de comidinhas que eu pintei com aquarela. Se eu não me engano, foi a aquarela da Artus. E eu posso dizer para vocês que eu evolui bastante, tá? Aqui eu tive muito medo de usar contraste e fazer detalhes, né? Tá muito fraquinho as cores. Eu tinha muito medo de usar cores e fazia tudo muito apagado, sem contraste. Olha, a folha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela fica com uma textura muito ruim. Enquanto eu pintava, estava descascando muito. Então, ela não é uma folha ideal para isso. Mas eu acho que se você for pintar com marcador ou outro tipo de coisa, é melhor. Aqui temos uma Rapunzel que eu fiz na escola. E minha intenção era pintar ela com guache, mas eu não pintei. Olha esse Pascal, ele ficou maravilhoso, né? Enfim, ficou muito lindo e eu fiz no meu estilo, seguindo o meu traço. Eu gostei muito. Aqui tem uma personagem que eu inventei na escola também. Eu levava meu sketchbook para a escola e eu achei ela muito, muito linda. E na minha cabeça ela tem cabelo rosa. Temos aqui o Hal de Castelo Animado. Eu amei esse desenho, porque eu assisti Castelo Animado e eu fiquei obcecada. Eu não gostei da Sophie, tá? Só gostei do Hal. Hal. Eu fiquei obcecada por Castelo Animado e falei, eu preciso fazer uma fanart. Daí eu fiz esse sketch, ficou perfeito. Quando eu fiz a fanart de fato de Castelo Animado, ficou horrível o Hal, né? Ficou horroroso. Mas esse aqui sempre vai estar nos nossos corações. Aqui tem a Honey do New Jeans. Eu tava uma coisa assim entre meu estilo e realismo, né? Semi-realismo. Eu ia pintar com guache também, mas eu não pintei. Até hoje eu não pintei nenhum retrato. Mas o sketch ficou muito bom, né? Tem até vídeo no meu TikTok. Aqui tem meu primeiro desenho com marcador à base de álcool da Touch. Eu gravei um review aqui para o YouTube. Vocês podem ir ver lá. Vou deixar aqui nos cards. E foi meu primeiro teste, assim, minha primeira vez usando mesmo. Aqui tem eu não lembro o nome dela, gente, não vou lembrar o nome dela, mas é do New Jeans também. E eu não pintei também o retrato dela, mas ficou muito bom, né, gente? Pode falar. Aqui era um pintando comidinhas que eu ia fazer para o Halloween, mas eu nunca pintei. Ai, gente, qual é o sentido? Qual é o sentido de comprar um sketchbook para pintura e não pintar? Vai entender, né? Aqui tem uma pintura com guache. Eu fiz um vídeo pintando ele lá no meu TikTok. E assim, eu pintei com guache escolar da Acrylex, que, é, que não é muito boa, né? Mas olha o que eu consegui fazer, né, gente? Eu gostei muito, eu criei essa personagem assim do nada, pintei o cabelo dela de rosa. Nossa, nessa época eu tava gravando muito, pintando muito. Foi no comecinho assim, do meu TikTok, quando eu comecei a crescer. E sinceramente eu acho ela muito linda, apesar dos pesares. Tem coisas que eu não gosto nessa pintura, mas ai, gente, tá linda. Eu acho que eu vou até tirar pra colar na minha parede. Muito linda. Aí aqui eu ganhei uma guache boa de verdade, que é da Artus. E eu fiz nada mais justo do que fazer essa personagem aqui, né? Aí fiz ela novamente, só que o estilo completamente diferente, né? Mas assim, foi uma experiência incrível, só que nesse papel foi horrível pintar com essa guache também. Esse papel não é nada adequado para isso, mas ficou muito lindo. Eu tenho Speed Paint, eu tenho um vídeo dela também, das duas.
Mas eu gostei muito, foi meu primeiro contato com a guache da Arthus. E é a mesma personagem, eu acho ela linda, 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 mas essa aqui tá muito bonita. Aqui mais a saga de desenhar retratos, que eu nunca pintei. E eu fiz vários, ó. Tudo do Pinterest, tá, gente? Olha. Esse aqui você provavelmente já viu essa foto lá no Pinterest. Aqui, o que acontece? Eu fiz um rascunho de rosto. Fiz um rascunho, né? Esse rascunho aqui. E daí, sobrou na minha paleta de aquarela algumas cores. Eu falei, vou jogar aqui. E eu acabei criando uma obra de arte. Mas, novamente, está tudo muito claro porque eu tinha muito medo de usar cores. Mas, assim, eu acho esse aqui muito bonito. Muito bonito mesmo. Lembra até uma vibe assim renascentista, esses traços do rosto dela. Ai, gente, eu acho bonita. Se eu usasse um pouco mais nas cores, eu acho que teria ficado perfeito. Aqui temos comidinhas, eu gravei também. A maioria desses desenhos está gravado, tá, gente? Aí eu fiz aqui café da manhã. Aí tinha ovos com bacon, croissant, frutas vermelhas, coisas que ninguém come no Brasil, né? Mas enfim, usei aquarela também nesse. Aqui mais um retrato, mas dessa vez eu quis fugir um pouco do realismo e tentar usar mais o meu estilo. Gente, que raiva que eu nunca pintei, né? Aqui fui eu tentando pintar com guache de novo. Assim, a textura da pintura tá muito bonita. Tá muito satisfatória porque tá tipo tudo meio chapadinho, sabe? Bem lisinho, assim, as cores estão tudo no seu devido lugar, tá sem line art, então tá bem satisfatório. Mas eu não gosto desse desenho. Eu não gosto dele de jeito nenhum, acho ele muito feio. Mas, assim, eu admiro a pintura, né? O desenho não. E eu gastei muita tinta para fazer esse fundo. Aqui temos o meu personagem, Dylan, que todo mundo ficou apaixonado quando eu postei ele. E ele é baixista da mesma banda lá da Minerva, se vocês lembram lá no início do vídeo. E acaba aqui, gente. Podemos ir para o terceiro sketchbook, que vai ser esse aqui, que eu gravei personalizando, eu colei com cola branca e caiu aqui a letra T, mas tanto faz. Eu colei uns totoros aqui, um moranguinhos, um Miffy. Esse aqui foi o primeiro sketchbook, assim, tipo Moleskine que eu comprei, foi lá na Shopee. Mas eu não gosto muito da folha deles, tá? Desses sketchbooks aqui baratinhos, de R$ 14. Eu não gosto muito da folha dele, eu prefiro outros sketchbooks. Então vamos lá. A folha dele é pólen, é mais amareladinha. E tem gente que gosta muito, né? Enfim, começamos sem criatividade, como sempre. Eu não gosto muito desses desenhos. Eu tentei, assim, usar um pouco de criatividade, né? Mas não deu muito certo. Aqui foi a primeira live que eu fiz no TikTok, aí eu mencionei as pessoas que mais interagiram lá. Fiz essa trendzinha aqui do TikTok, né? Ó, de fazer o beijo, eu fiz com aquarela, gente. Eu beijei a aquarela e desenhei vários olhos. E daí eu levei esse caderno para a escola e o pessoal rasgou. Temos esse aqui que eu gosto muito desse. Não vou mentir, esse fundo eu fiz com giz pastel oleoso. E eu acho que foi uma referência do Pinterest, eu não sei, mas eu acho ele muito bonito. E eu nunca completava as folhas, mas eu gosto muito, muito desse. É bem chamativo, sei lá. Aqui eu tava com bloqueio criativo, não sabia muito o que desenhar, eu só fui rabiscando, né? Aqui foi quando eu estava assistindo Chainsaw Man e eu desenhei a Power. Eu gosto muito desse aqui. Esse aqui também. Eu fiz vários desenhos dela, eu desenhei muito a Power.
E aqui eu esqueci o nome dele, é Pochita, né? Se eu não me engano. Aqui temos aqui as ideias das comidinhas do Halloween, que eu nunca terminei. Então, acho que esse caderno é de tipo outubro de 2023, por aí. Nesse sketchbook eu fazia mais ideias. Por exemplo, esse aqui da Kiki, eu fazia o sketch e pintava numa folha solta, né? Esse aqui era para uma collab de Halloween, aí tinha tipo pirata, zumbi, fantasma. Eu fiquei com pirata e eu fiz as ideias aqui, inclusive eu recomendo muito, que a gente chama meio que thumbnail, que não é totalmente isso, mas é meio que isso, a mesma ideia. E daí eu gostei muito dessa e dessa. E eu acabei fazendo essa. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Ficou muito bonita. E eu fiz uma folha A3, ou seja, é um desenho enorme. Aqui temos a minha personagem Izzy. Eu gosto muito desse desenho. Aqui eu comecei a desenhar com lápis de cor, fazer sketch com lápis de cor e eu acho muito bonito. E eu sinto que eu desenho muito bem quando eu faço sketches com lápis de cor. Eu gosto muito desse também, foi com lápis de cor. Eu achei ele muito bonito e a técnica muito bonita de pintura também. Eu gosto muito, muito, muito. Aí eu fiz esse aqui, muito legal, esse olho. Sem rascunho, sai tudo do lápis de cor direto. E também tem esse aqui. Eu particularmente gosto muito dessa página. Eu acho que ficou muito legal. Eu amo muito esse desenho, eu acho que ele ficou muito bonito. Isso me mostra como eu devia voltar a ter coragem de desenhar e pintar, porque quando eu pinto, meus desenhos saem absurdamente mais bonitos. Aqui é uma folha do Estúdio Ghibli e tem a Harriet, que é um dos meus filmes favoritos, que é Mundo dos Pequeninos. Aí tem eu esqueci a Juju, né? Gato da Kiki, o Calcifer e as poeirinhas lá de Totoro. Gente, aqui vem uma série de bloqueios criativos e não sei o que fazer. E a maioria dos meus cadernos são assim, então não tá errado, tá, gente? Porque esse sketchbook é justamente pra gente rabiscar e despejar ideias e não ter problema nenhum em seu sketchbook ser assim. Você não precisa ter desenhos finalizados e tudo mais. Então, eu depositava minhas ideias aqui, anotava coisas sobre meus personagens. E é isso, chegamos ao fim de mais um sketchbook que tá cheio de folhas em branco. Eu não lembrava que tinha tanta folha assim. Mas é isso, gente, vamos para o próximo. Nosso próximo sketchbook é esse aqui, que a capa é essa pintura aqui do Van Gogh. Eu acho ele muito lindo. Ele já tem uma folha mais fina, né? A folha dele é pólen, 90 gramas, se eu não me engano. E eu usava ele mais para sketch. Eu amo a textura dele para desenhar com lápis de cor. Até hoje é uma das folhas que eu mais gosto. Eu amo folha com textura granulada que chama, eu acho, né? Primeira página, temos aqui comidinhas. Eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem desenhar, sem postar, e daí eu comprei ele chegou. E o primeiro desenho, né, já fazia muito tempo que eu não desenhava. O primeiro desenho que eu fiz foi essas comidinhas japonesas. Aqui temos alguns estudos que eu estava fazendo de formas 3D. Eu acho que foi com o vídeo do desenho mestre que eu estava fazendo, estudando isso. E daí eu me inspirei e fiz uma série lá no meu TikTok de como aprender a desenhar do zero. Mas eu só fiz 3 episódios e até hoje pedem para eu voltar. Aqui eu fiz uma personagem da minha irmã. Eu não gosto muito desse desenho porque parece que ele nem é meu, sabe? Tipo, eu sinto que ele é meio solto aqui. Mas enfim, eu fiz uma pintura bem de leve com lápis de cor e tudo mais. Eu amo desenhar casinhas e construções japonesas. E que eu tenho uma pasta lá no Pinterest só de construções para desenhar. Eu já fiz um tutorial também de como desenhar essas casinhas. Gente, sério, é muito satisfatório.
E quando você tá com bloqueio, assim, que você não tá conseguindo desenhar nada, eu recomendo muito desenhar essas construções, porque, sei lá, você fica muito relaxado, muito tranquila, muito, muito bom. Aqui temos uma personagem minha, a Samantha, e eu gosto muito dessa página, eu acho essa página bem fofinha. Fiz dois desenhos dela. Aqui eu fiz o namorado dela, o Mike. Aqui eu fiz sketchbooks com. Sketch não, sketch com lápis de cor, que é muito bom. Eu recomendo. Acho que eu vou gravar um vídeo para vocês só fazendo isso. Só sketch com lápis de cor, porque eu acho que flui muito. Aqui tem um desenho da N, da série, e eu achei ele tão lindo, gente. Eu fiz com lápis de cor também, só que o desenho de trás acabou manchando ele. Eu fiquei muito triste. Não sei por que manchou. Mas, enfim, ele é muito, muito lindinho, muito delicado. Quando eu postei, todo mundo gostou. Mas, infelizmente, aconteceu isso aqui, né? E o desenho que manchou foi o Mike aqui, que eu fiz esse desenho. E eu não sei o que manchou, acho que foi o lápis de cor preto. Que tem eles dois, a Samantha e o Mike. Eles dois diferentes em todos os desenhos, mas enfim. Esses desenhos aqui, nessa época, eu tava, sei lá, me deu uma inspiração, eu tava desenhando muito bem, um traço muito, muito lindo e fluido e muito bem feito. Eu não sei o que aconteceu, eu tava arrasando muito nessa época. E esses desenhos viralizaram bastante também, muita gente amou. E eu amei também, gente, a coisa mais linda. Eu fiz várias fotos do Pinterest. E os traços é bem levinho, o que eu acho impressionante, porque eu não tenho a mão leve, eu não consigo fazer rascunhos leves, só que nessa época virou praticamente o meu estilo. Olha, eu fazia várias fotinhas de Instagram, ó, corpo inteiro, tudo mais. Só que como é lápis, né, acabava borrando. Esse aqui eu amo muito também, que é uma referência do Pinterest. Tipo, gente, olha essa pose, ficou, tipo, tudo perfeito, né? Esse aqui eu gosto muito também. Tudo seguindo o mesmo estilinho, só que acabou ficando muito borrado, né? Outra página no mesmo estilo. Eu gosto muito desses sketches. Temos aqui sketches inacabados, como sempre. Uma página aqui da minha personagem Estela, que eu comecei a assistir Haikyuu. Aí parece que, tipo, quando eu assisto alguma coisa de determinado tema, aí eu falo, meu Deus, eu queria jogar vôlei. Aí eu vou lá e faço algum você ser jogador de vôlei. Então eu fiz a Estela ser jogadora de vôlei porque ela é bem alta. Esse aqui eu acho que é um dos meus favoritos. Eu acho que eu vou até colocar na capa. Eu não lembro a referência que eu usei, mas eu achei muito, muito linda. Aí eu fiz ela pintando a noite estrelada. Esse aqui foi para um Sketch with Me aqui no canal, um vídeo bem simplesinho, bem rapidinho, mas que eu tava com vontade de gravar e aí eu acabei fazendo esse. Nossa, tem esse também que aconteceu a mesma coisa, né, de manchar, mas eu acho ele muito lindo. A minha OC Easy, que é guitarrista. Infelizmente, eu acho que essa estrela que eu fiz acabou estragando. Aí aqui tem uma vaca, é só uma vaca mesmo. Esse bem fofinho, que parece a irmã, a prima, sei lá, do Ben 10, mas foi uma referência do Pinterest também. Aqui tem uma OC minha e uma OC da Rafa. Muito lindo esse desenho. É porque eu comprei essa caneta nova, né? Essa caneta em gel preta. Eu tava gostando muito de fazer vários desenhos com elas. Aqui eu acho muito lindo esse retrato, só que eu estraguei fazendo esse aqui, né? Desenhando homens, que é muito raro. Esse aqui, na época, quando que eu fiz, eu não gostei. Só que hoje em dia eu gosto dele, eu não acho feio, não. Assim, não é, ai, lindo, mas não é feio. Da época que eu fiz, eu achei horroroso. Mas é bonitinho. Ah, e aqui foi quando eu recebi os meus marcadores da Ohuhu. Fiquei muito feliz, então eu fui fazer uns testes.
Aí eu fiz as minhas vocês, a Izzy, a Sami e a Estela. E ai, eu amei os marcadores, eu amo até hoje, são os que eu mais uso, eu sou apaixonada. Alguns estudos aleatórios, né, que sempre tem. Olha, do meu vídeo de tutorial de olhos, tutorial completo, muito, muito bom. Aí comecei a usar ele como proposta igual o outro, né? Fazer thumbnails pro sketchbook. Esse aqui também foi a mesma proposta que foi pro vídeo da Léo e Léo, que eles me mandaram os lápis da Carbon Line. E daí eu fiz esse desenho para testar. E acabou, gente. O próximo sketchbook que eu vou mostrar foi o que eu recebi da Uhuhu, que eu acho que foi na mesma época ali daquele. Na época que eu ganhei, eu usei muito, muito, muito ele. Mas dá para pintar com guache com ele sim. Aqui temos o primeiro desenho, que foi a minha primeira vez desenhando com os marcadores. E, gente, eu amo muito. Vocês sempre vão me ouvir falar desses marcadores, porque são os meus favoritos. Eu amo muito eles. Eu fiz esse, eu não lembro o nome, eu acho que é caiaque. Esse peixe aqui com sorvete. Foi bem legal para eu ter um contato assim, né? Ter essa experiência com eles e eu amei. Aí aqui temos de fato o desenho que eu fiz pro vídeo, né? Inclusive tá aqui no canal, vou deixar no card o vídeo desse desenho. Eu não gosto muito dele, mas enfim, né? Não posso fazer muita coisa sobre isso. Eu gosto muito da textura dessa folha também. Aqui temos a Laila, se vocês lembram dela, eu não sei. E aqui eu estava assistindo o dorama Advogada Extraordinária e desenhei essa personagem que se eu não me engano, tá, gente? Eu acho que é desse dorama. Daí eu gostei muito do estilo dela e eu fiz essa personagem. Aqui foi um vídeo para anunciar o Mermaid. Inclusive estamos em maio, né? E eu não fiz Mermaid até hoje. Mas enfim, foi um vídeo que deu muito bem, eu até me surpreendi. Muita gente ficou interagindo, interessada. A sereia eu fiz com marcador à base de álcool e os detalhes eu fiz com marcador acrílico. Esse aqui era para ser a Sami. Eu odeio esse desenho, para ser sincera. Não vou nem muito falar sobre ele, mas tá aqui para vocês verem. Como eu ganhei esse sketchbook da Uhu, eu me senti na obrigação de fazer desenhos coloridos, né? Ele não é próprio para marcadores, né? Eles têm um sketchbook que tem um papel próprio para marcadores, mas esse aqui eu me senti na obrigação de fazer desenhos coloridos, né? Aqui foi testando marcador acrílico, tudo mais. Tem alguns estudos nele. Aqui foi uma parceria com a Pilot, que eles me mandaram essas canetas aqui, Pilot Pintor. Daí eu fiz essas páginas com eles. Eu gosto muito das duas, particularmente. Gosto muito desse, eu acho que esse aqui ficou muito lindo. Eu tava me aventurando a desenhar rostos de perfil. E eu gosto muito, muito, muito dessas páginas. Nossa, gente, que é isso? Isso aqui eu fiz esses dias, tá? Foi esses dias que eu tava com bloqueio. Aqui temos a Izzy, eu não gosto muito desse desenho. Aqui um personagem meu chamado Yuki, que é muito lindo. E aqui os dois, né? A Izzy e o Yuki. Tudo feito com marcador à base de álcool, que até então eu só tinha esses dois materiais para pintar assim no sketchbook, que era marcador e lápis de cor. Aqui foi um vídeo que eu gravei para Tex, e foi testando os marcadores acrílicos deles, e eu amo essa página. Quando eu fiz, todo mundo amou também. Então, eu me senti na obrigação de fazer mais uma nesse estilo. Eu fiz essa aqui, tem todo o processo dela aqui no canal também. Até hoje eu tenho vontade de fazer outras nesse estilo, tá? Aqui foi com os lápis de cor da Artex, que eles me mandaram lápis de cor e marcador. Então eu fiz um
com marcadores e esse aqui com lápis de cor, que inclusive são os meus lápis favoritos, são os deles. Mais um aqui com os marcadores acrílicos, eu amo muito a pintura desse. Ai, gente, é a minha página favorita de todas. Definitivamente é essa aqui da Laila. Que, sei lá, gente, eu tava muito inspirada. Eu fiz esse desenho assim bem rápido, em um dia, assim, em uma tarde, eu acho. Eu gosto muito, 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 acho muito linda. E vocês podem ver, eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu fui criando mais coragem de usar as cores, né? Pode ver que as cores elas estão ficando mais vivas, mais fortes, porque eu fui perdendo medo mesmo de fazer. Olha, isso aqui eu fiz essa semana passada, eu acho. Estudo de corpo, assim, que eu tava bem. Tô bem travada, tá, gente? Tô bem travadinha. Mas olha, pra mim não tá muito ruim, não. Aí eu fiz esse desenho aqui em live. Eu acho que tá muito bonitinho. Com marcadores acrílicos. Desenho do meu aniversário, que eu também não gostei muito. Mas enfim, inclusive o bolo ficou bem parecido com o que eu fiz de verdade. E aqui temos o meu desenho favorito desse sketchbook e da maioria deles, que é essa fanart aqui de Naruto. Eu gosto muito, muito desse desenho, da pintura, do estilo, dos personagens, tudo. Eu acho que é um dos melhores que eu já fiz. Inclusive, eu fiz esse desenho para dar de presente, mas eu gostei tanto que eu fiquei para mim. Se você está gostando do vídeo, deixa aqui nos comentários qual está sendo o seu sketchbook favorito e o seu desenho favorito até agora, tá? Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui que eu fiz até uma pintura na capa, né? Que é Sketchbook 2025. Eu desenhei a capa com os marcadores acrílicos também. Inclusive, eu amo muito essa capa. Eu acho que ficou muito lindinho. Vamos lá. Nesse aqui é o primeiro sketchbook que eu fiz uma capa. Eu fiz aqui sketchbook 2025. Eu também fiz uma coisinha para guardar coisas, mas eu não guardo nada aqui. Então, eu fiz esse desenho. Eu não gosto dessa capa, até não gosto dessa parte, mas ficou aqui, né? Aí eu coloquei aqui iniciado no dia 8 de janeiro. Então foi bem no comecinho mesmo. Vamos lá. Aqui tem um desenho da Laila, um sketch do meu quarto, como eu queria que fosse. Aqui foi no dia 12 de janeiro que eu fiz esse desenho. Como eu disse para vocês, eu amo fazer construções, objetos, comidas. E eu acho muito bonito esse sketch. Aqui, mais um sketch muito fofo, é a Laila e uma personagem da minha irmã também, trocando pulseirinhas de miçangas. Eu acho muito fofo esse desenho. Aqui, nesse sketchbook, eu quis me aventurar e fazer colagens, né? Então, eu fiz esse aqui, fiz um desenho, eu colei um monte de papel. Também usei a minha impressorinha da Fomemo, que eu ganhei. Coloquei uma música do Frank Ocean. Mas enfim, a página é totalmente vazia, né? Hoje em dia acho que eu tô um pouco melhor nisso. Temos aqui minha querida Minerva. Eu amo ela. Esse desenho eu fiz naquele lado, não, foi em outro sketchbook. Aí eu cortei ela, fiz uma pintura, coloquei o nome dela e coloquei aqui no meu caderno. Aqui temos mais uma página vazia, porque eu não sei preencher páginas, aparentemente. E aqui temos o Scott e a Estela. Aqui tem ideias de desenhos e anotações, porque eu tava meio que em um bloqueio, né? Aqui tem os olhos da Izzy e do Yuki, que eu fiz em outro caderno. Aqui tem uma referência do Pinterest. Eu não gosto muito desse desenho. Enfim, eu senti que essa folha, ela espalhou muito meu lápis, ela borrou muito. Tem essa aqui, ó. Vou desistir da minha carreira artística, bloqueio.
Um dia eu consigo fazer um desenho bom, eu não consigo desenhar nada. Nossa, gente, estava no desespero. Aqui foi ideias de tirinhas com os meus personagens. Aqui uma página só da Estela. E eu tava tentando, né, gente, fazer páginas mais bonitinhas de sketchbook, usar colagens, adesivos, assim. Aos poucos eu fui melhorando nessa questão, mas por enquanto não tá muito bom, não. Aqui mais estudos, e aqui é um estudo que eu mais gosto, um dos estudos que eu mais gosto, que é o de rosto de perfil. E essa página eu gosto muito. Mais adesivos aqui da minha impressora. Muito, muito bom. Eu amo esses desenhos. Aqui mais páginas preenchidas. Não tem muito o que falar desses desenhos porque eu só fui tacando coisas aleatórias mesmo. Esse aqui foi para um tutorial de água que eu fiz lá no TikTok. Não gosto do desenho, mas foi um vídeo bom. Aqui tem a Minerva de novo, com um look que eu vi no Pinterest e já falei, meu Deus, isso é muito ela. Então eu fui lá e fiz. Aí como essa folha é fininha, né, manchou atrás, aí eu fui lá e pintei, fiz uma loucura aqui. Aqui tem uma personagem que eu ia fazer, mas eu desisti. Sketches inacabados. Esse estudo aqui é muito bom, inclusive quando eu postei, muita gente elogiou. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre luz, iluminação e pintura de luz, né, que é uma coisa bem difícil. Aqui foi o desenho para cactos. E sketches no bloqueio e ideias. Então, chegamos ao fim de mais um sketchbook. Eu achei que ele ia ter mais coisas, não vou mentir. Vamos para o próximo. Vamos para esse aqui, que é um sketchbook A4. É um dos poucos que eu tenho. Vocês podem ver que eu tenho mais sketchbooks A5. Temos aqui a Naomi, que foi uma personagem que eu inventei, mas quase nunca desenho ela. Aqui eu fiz esse sketchbook, eita, esse sketch, e daí eu fiz esses riscos. Gente, bloqueio criativo ficou assim. Esse sketchbook eu usei bastante para estudar, então eu fiz workshop, aí os estudos que eu fiz tudo nele. E é muito bom, porque como é um espaço grande, né, dá para ter mais conteúdo. Aqui é um desenho da Estela, e de novo o Scott, né? Eu gosto muito desse desenho, eu acho muito fofinho. Aqui tem duas personagens de um jogo que eu joguei, que é Bloom and Rage. Inclusive tem aqui porque eu queria fazer umas páginas. Não fiz, mas seria legal. Aqui foi um desenho do meu aniversário de 19 anos, do ano passado. Aqui foi quando eu decidi fazer OCs dos seguidores. Acabei desenhando só 3. E esse aqui eu nem postei. Mas enfim, pelo menos desenhei 3, né? Aqui temos mais treinos, né? Que foi do workshop do Ricardo Yamaguchi que eu fui. E, sinceramente, gente, esses treinos, esses estudos são muito legais, muito bons, realmente ajudam. Quando eu faço, eu realmente noto uma diferença, assim, uma evolução, porque, querendo ou não, aumenta a nossa noção, né? A gente aprende um pouco mais, aumenta nosso conhecimento. E daí, de forma inconsciente, a gente acaba aplicando o que a gente aprendeu nos nossos desenhos. Eu posso sim trazer vídeos sobre fundamentos do desenho. Eu não sou profissional, eu não sou especialista, mas eu posso trazer de uma forma fácil de entender para iniciantes vídeos para vocês. Aí aqui a gente teve que criar bonequinhos, né? A partir das formas geométricas. Aí veio a anatomia, que é um pouco mais complicado.
E é muito mais do que só fazer esses riscos, né, gente? Vai muito além. Aqui teve criação de personagem, mas eu não fui muito longe. Aqui temos diversos estudos de perspectiva, rotação. E, sinceramente, eu amo fazer esses estudos, eu acho muito satisfatório. Eu gosto muito dessa página aqui. E se você quiser, de fato, evoluir sua arte e expandir a sua cabeça, estude esse tipo de coisa, porque vai ser muito legal. Então, eu usei esse sketchbook bem como caderno de estudo mesmo. Aqui tem espaços negativos do curso que eu fiz. Aqui tem algumas perguntas, né? Porque é muito importante a gente se conhecer também para entender o estilo que a gente quer. E é isso, gente. Acho que acabou. O próximo é esse aqui da Cactus Sketchbooks, que foi uma parceria incrível que eu fiz com eles. Eles são muito queridos. Vou deixar o arroba deles aqui na tela e vamos lá. Eu escolhi o modelo quadrado porque eu sempre quis ter um sketchbook quadrado, porém eu escolhi com a folha arredondada. Hoje eu posso me arrepender um pouco. Eu acho que se eu tivesse escolhido com a folha quadrada, pontuda, seria melhor. Mas enfim, eu coloquei o adesivo deles aqui na capa. E é isso, vamos lá. A primeira página é o desenho que eu fiz para o Walt Disney Your Style, em parceria com eles. E o ganhador ganhou um sketchbook com a capa desse desenho. Eu fiquei muito feliz com essa parceria, foi muito legal, muita gente participou. Você pode escolher o miolo da folha, né? Daí eu escolhi uma de 200 gramas da Canson para poder pintar com aquarela, com guache. Aqui tem uma paisagem, né, que eu pintei com os marcadores acrílicos da Artex. Eu ia fazer outra, mas não terminei. Sinceramente, eu não gosto muito dessa paisagem. Eu poderia ter me saído melhor, mas foi porque eu precisava gravar e daí eu fiz. Gente, eu não sigo ordem de folha, tá? Eu só vou fazendo. Temos essa página aqui também que eu não terminei. Eu queria fazer uma coisa água e mágico, mas não deu muito certo. Eu não tive muito conhecimento para fazer isso. E daí acabou que eu não finalizei, eu não gostei como ficou e ficou assim, né, inacabado. Aqui eu estava muito obcecada por fazer coisinhas japonesas. Então aqui foi uma collab com a Kati, tá aqui o arroba dela. E a gente fez, usando a mesma referência, eu fiz o meu personagem, ela fez o personagem dela. Foi muito legal e eu gostei muito da estética dessa página, tá? Eu gostei muito e eu amei fazer esse desenho, foi muito legal. Tem vídeo nos nossos perfis. E esse aqui eu fiz em live, um restaurante japonês e um lamen. Até hoje eu não pintei a menininha. Temos aqui, gente, o meu desenho favorito da vida. Eu acho que definitivamente é um dos melhores que eu já fiz, uma das melhores páginas que eu já fiz, uma das melhores combinações. Eu amo muito, eu sempre mostro essa página para qualquer pessoa, porque eu me acho muito. Eu amo muito. Essa aqui é a minha personagem Easy. Foi um processo muito bom, né, fazer essa arte. Foi divertido, foi muito legal. Eu montei a minha própria referência, né? Eu escolhi o tamanho da folha, montei pedaço por pedaço e no fim passei tudo pro papel. E ficou muito legal, muito legal. Eu acho que é assim, uma das artes que tem que estar no meu portfólio. Aqui temos mais desenhos, inclusive é dessa semana passada, que fiz em live e não finalizei, gente. Eu sou péssima mesmo. Então, aqui são meus personagens também. Pintei com marcadores acrílicos, que atualmente está sendo um dos meus materiais favoritos, são marcadores acrílicos. E aqui temos mais um com marcadores acrílicos, o Yuki. E a Luli também, a personagem da Kat. E esse aqui que eu também quero pintar. Ah, acho que não tem mais nada nesse sketchbook. Então vamos para o próximo. O próximo é aquele que eu falei para vocês,
que a Uhuhu tem especificamente para marcadores. E para mim, gente, esse sketchbook é mágico. Porque a folha dele simplesmente não passa marcadores. Quem já usou marcadores à base de álcool sabe que esses marcadores, independente da gramatura da folha, passa. Ou seja, se for uma folha mais grossa do mundo, ainda vai passar, porque o papel absorve o álcool e é muito forte, né? Muita tinta. E simplesmente, temos esse desenho aqui que eu não fiz nada além, eu só fiz marcador, só usei marcador à base de álcool e só fiz alguns detalhezinhos de lápis de cor. Mas, gente, sério, não passa absolutamente nada. E a folha não é grossa não, tá? A folha é fininha. Esse aqui é um dos melhores sketchbooks que existem. O único defeito dele é que ele é de argola e eu não gosto muito. Então, se você gosta muito de pintar com marcador, a base de álcool, compra esse sketchbook, porque ele tem muita folha e você pode usar todos os lados. Então, eu recomendo muito. Primeira página foi testando os marcadores da Shenhui. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só usando elas. São muito, muito boas. Você encontra na Shopee e são muito baratinhas. Eu recomendo demais. Aqui foi uma estátua, né? Aqui foi para um vídeo. E aqui tem umas páginas de comidinhas. Aqui foi usando marcadores acrílicos também. Eu gosto muito dessa panqueca. Uma loja de sorvete, milkshake. Tentei usar rosa e azul. Aqui temos uma página mais focada no vermelho. A minha parte favorita foi essa maçã. Gostei muito dessa torta e tudo mais. Por último, mas não menos importante, temos um dos últimos sketchbooks que eu comprei, que é esse aqui da canção, que era meu sonho quando eu comecei a desenhar, que ele é para aquarela, 300 gramas, e ele tem duas texturas, ele tem uma textura mais arenosa e outra textura mais lisa. E ele tem muita folha, mas eu só tenho um desenho nele, que é esse aqui, que foi a minha primeira vez usando tinta acrílica. E eu gosto muito, eu achei que eu arrasei. Eu acho que eu peguei muito bem a tinta acrílica. Mas é isso, gente. Esses são os meus sketchbooks. Então, me diz aqui nos comentários qual você mais gostou, se você acha que eu evoluí ou se eu regredi, e comenta qual desenho você gostaria de ver no meu estilo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui e me acompanhe nos próximos vídeos. Tchau!